Olá! Olá! Que Que saudade! alegria te ter aqui, que saudade, Wagner. Também, também. Muito bom te ver. Muito bom te ver. Eu tava falando hoje mais cedo, antes de apresentar, que hoje eu tô muito faceira. Assim, ó, te ter aqui comigo tem um valor, assim, ó, muito grande. Quem me conhece pessoalmente sabe a importância que é, o carinho que eu tenho por ti, né? Além da admiração, Wagner Bruxo, o Wagner Pessoa também. Alguém que eu considero um grande amigo. Eu tenho esse prazer de estar hoje aqui, então eu estou bem emocionada de estar Imagina, aqui eu que contigo. agradeço. Até vou ter umas tossidinhas aí, que eu saí de uma Covid. Restou só a tosse, que ainda fica um tempinho, mas a Covid já foi, pelo menos, né? Mas você, Graças aos aliás, deuses. você é uma pessoa que, além de eu gostar muito, as pessoas que conhecem seu trabalho em vários níveis, né? Seu trabalho tanto com o canto e seu trabalho com runas, com uma série de artes divinatórias, tá? Para quem está aqui chegando, ela é excelente monóloga, tá? Podem assim, com fé, porque ela é muito boa. Me deixa emocionada, assim, Wagner. Que honra escutar isso de ti. Tem um valor muito grande para mim. Então tá, pessoal, vamos apresentar ainda para quem está no meu perfil e ainda não conhece o Wagner, né? Que no meu perfil, no Caminhos de Luz, tem uma na Caminhos de Luz agora, né, tem uma diversidade, eu diria, de público. Então tem bruxo, tem gente da religião, da Umbanda, do Candomblé, da Nação, tem simpatizantes, então tem gente de todas as praias na espiritualidade e gente que gosta também e que está começando a conhecer esse mundo todo, né, a se interessar. Então o Wagner, bruxo, bruxo da Vanem, uma pessoa que eu admiro demais. O Wagner foi meu professor nos cursos de magia, no curso de runas. Eu tive com a Irine aqui essa semana passada. A Irine esteve na sexta-feira com a gente. A Irine tá aí, eu tô vendo. Irine é ótima, adoro a Grande Irine. bruxa também, né, Grande Wagner? A gente bruxa ainda falou bastante em ti. e joga runas assim maravilhosamente bem também. Eu tenho sorte, olha, eu vou dizer que muitas das pessoas que eu conheço que jogam runas, ou que foram alunos ou não, eu tenho encontrado muita gente boa, realmente muito Bom, eficiente. que Não é uma bom, coisa Wagner. A que gente falou muito sobre isso. Acho que cortou? Pode não, não, falar. não, acho que Pode assim continuar. que é bom porque eu vejo pessoas, às vezes tem pessoas que vêm fazer curso comigo que já jogam runas, já têm um certo conhecimento. E é muito bom porque a gente gosta, a gente que sente as runas tão próximas, né? Elas fazem parte da nossa vida. É bom você ver alguém que respeita as runas, alguém que fala a língua das runas, trabalhando como oráculo, né? Porque isso faz com que a pessoa ela ela realmente ela seja tocada pelas runas e isso é muito importante. Eu me sinto muito mal quando eu vejo alguém como oraculista, mas que não tem uma conexão com as runas, que não tem aquele amor pelas runas. É quase como se a pessoa tivesse se apropriado de algo que não devesse ali, né? Então eu gosto muito quando eu vejo, como você, como a Irine, como uma série de outras pessoas, aquela ligação com as runas, assim você fala, nossa, que ótimo. E eu percebo que com as runas, se não tiver essa ligação, o trabalho não flui, né, Não, Wagner? não. Tem toda uma magia por trás disso, né? Não é simples, não é desmerecendo outros oráculos, jogo outros oráculos também, mas as runas têm algo mais profundo, né? Tem um mistério, tem que ter uma conexão, porque senão não flui, não adianta, a gente não traz uma jogada verdadeira, não traz as respostas e o direcionamento, muitas vezes, que o consulente busca, né? Só que hoje eu quero falar nas runas como oráculo, mas também no geral das runas, que as runas não são somente um oráculo, né? Eu cheguei através de ti, Wagner, eu lembro pelas runas. Já tinha feito alguns cursos e estava pesquisando. Eu disse, não,
runas é com esse cara. Eu quero fazer o curso de runas com o Wagner. E até então eu tinha as runas apenas como aquele oráculo, o jogo divinatório. E dentro disso, com o Wagner, eu aprendi contigo diversas coisas, né? A magia rúnica, enfim, uma infinidade de coisas. Então eu acho que hoje é um bom momento para a gente falar sobre runas, para ti, se tu puder ter essa generosidade de dividir com o pessoal que está aqui com a gente um pouquinho aí do teu trabalho, um pouquinho do que tu faz, o que tu acha importante trazer para a gente sobre runas. Só que eu te trouxe aqui hoje, né, além de ter uma paixão por runas, né, trouxe a Irine também, a gente falou sobre runas, a gente inclusive abriu uma mesa de runas, jogamos para algumas pessoas, hoje a gente não vai fazer isso, pessoal. Eu tenho uma surpresa, eu venho falando, Wagner, em surpresa há uma semana e hoje eu vou revelar qual é a surpresa, o que a Caminhos de Luz está trazendo de novo para vocês. Vou mostrar aqui, eu quero ver se alguém aí vai adivinhar o que tem aqui. O que será que tem nesse saquinho? Diz pra gente aí, alguém acha que sabe o que tem aqui dentro? E acho que ninguém vai adivinhar. Então, Wagner, a Irine já sabe do segredinho. A Irine e o Wagner já estavam sabendo. Aqui dentro tem algo que eu fiz com todo o meu carinho, com toda a minha energia, que tem toda a minha trajetória aqui dentro, eu diria, da espiritualidade. É algo muito especial, feito por mim, artesanalmente. Eu queria mostrar para vocês. Runas! Será que são runas? São runas. Tão lindas, muito lindas. São runas, todas as runas de pedras preciosas. Tivemos o cuidado de escolher, né, de não pegar nenhum cristal sintético, de escolher pedras preciosas. São pintadas, mas uma coisa, Wagner, que eu vejo, que eu via muito acontecer desde que eu comecei a jogar runas, é a dificuldade de encontrar as runas, o produto runas. Na maioria das vezes o runólogo acaba confeccionando seu jogo de runas por causa da dificuldade, né? Eu no Brasil, eu não... Agora, né, a gente está encontrando até mais. Mas antigamente, era difícil encontrar um jogo de runas bem feito. E existe uma questão também, claro que tem gente que tem um dom para fazer as coisas, né, com as suas próprias mãos. E tem gente que não. Eu sou uma pessoa que, assim, se eu fizer um jogo... Aliás, eu fiz uma vez um jogo de runas que foi tão feio que eu não consegui olhar para a cara dele. Então, eu aproveitei para a magia e falei, não, vou comprar. E acabei comprando. Mas você encontrava antigamente os jogos de runas aqui no Brasil muito mal feitos. Muito assim. Isso andou melhorando. Você encontra agora jogos de qualidade. Uhum. É mais fácil agora encontrar. Mas o importante é que a pessoa goste. Se a pessoa fez o próprio jogo ou se a pessoa comprou, é que ela goste, ela tenha prazer com aquele jogo. Então, agora, eu continuo comprando, porque se eu fizer um, não vai dar muito certo. E sabe, Wagner, que uma coisa que eu percebia com alguns jogos que eu comprei é que ou eles são gravados com pirógrafo, né? E com a pedra é mais difícil a gente encontrar eles gravados. Ou eles são pintados. Só que a questão das runas pintadas é a durabilidade da tinta. As runas a gente joga, a gente mexe no saquinho e a tinta que vinha sempre saía muito facilmente. Então, qual foi a minha preocupação? Usar produtos, usar materiais de durabilidade, né? Porque a gente compra um jogo de runas, cria uma conexão com ele. Não é aquela coisa, eu comprei, é bonito, vai ficar ali. Não, tem que ter toda uma conexão. E muitas vezes a gente cria isso e olha, e o jogo já saiu a tinta, não dá mais para usar. Então a minha preocupação também foi com isso. Um jogo que tenha durabilidade, que a tinta conserve na pedra, né? Por enquanto são só de cristais, depois vai entrar
com outros elementos, conservem, porque o símbolo é que traz todo sentido no jogo de runas, né? A pedra vai continuar ali, Carol, saiu a tinta, mas eu tenho as pedras. Sim. Tem, mas tem toda uma simbologia nas runas que é importante, né? Não, e também a pessoa estabelece com as runas uma predileção, às vezes. Então, tem gente que vai gostar de runas de pedra, tem gente que vai gostar do contato com a madeira ou com ossos. Cada um desses é importante você também estabelecer uma comunicação, né? Que nem, por exemplo, jogos de ossos, normalmente a gente faz uma oferenda, a gente honra o espírito daquele animal, né, da onde vieram aqueles ossos, para depois começar a usar as runas. E eu gosto quando também existe um vínculo emocional com o material das runas. Eu tenho eu tenho um aluno que ele me contou uma vez, a avó dele usava, por exemplo, ele sempre que ia na casa da avó dele, ela varria, ela estava varrendo, né? Assim, à frente e tal, ela estava sempre com aquela vassoura que ela ia mudando, ia mantendo o cabo, e vai gastando a parte de baixo, ela vai mudando. E a avó faleceu. O que ele fez? Ele pegou o cabo da vassoura, fez runas. Olha! Então, essa ligação com uma ancestral, né? Essa ligação afetiva que tem é muito importante também, porque... É totalmente importante, né? Nossa, É outra... Tem que exatamente. ter conexão com as runas. E seja cristal, seja madeira, seja metal. Tem runas de metal, eu tenho uma aqui também que é interessante. Essa de metal não é hematita, como algumas pessoas pensam, mas é um metal. É uma liga de 3 metais. Essa é gravada, Wagner. É gravada. Essa é gravada. Linda. Tá. Mas de metal também são legais, sementes são legais, você encontra uma infinidade. Até coisas para decoração, eu já vi runas feitas numas peças de vidro que você coloca em vasos para decoração, parece como se fosse uma bolinha meio chatinha, assim, que a pessoa, como se ela tivesse sido apertada, ela fica meio... Né? Já vi também nesse material. Então, fora, claro, os materiais tradicionais, madeiras sagradas que você encontra, né? Mas aí também, eu acho assim, existem as madeiras sagradas, mas você pode fazer em diversos materiais que isso não vai interferir. Não é porque o seu jogo de runa não é numa madeira sagrada, não é num carvalho, não é num freixo, num teixo, né? que não vai funcionar. Né? Mesmo a madeira sagrada, eu acho que se aquilo entra num contexto, alguma coisa que você conseguiu, é uma outra história. Mas deixar de obter um jogo de runas porque você está esperando chegar à encomenda do carvalho, isso acho que às vezes não é prático. Eu escolhi começar com as pedras na loja, Wagner. Não sei se talvez você lembre nas aulas. A minha conexão com as runas, geralmente eu sempre escolhia as runas de pedra, os cristais. Sim. O meu primeiro jogo foi de quartzo rosa, que eu ainda tenho, eu digo que é a minha pedra, meu cristal preferido. Então eu tenho uma conexão especial com ele. Embora use outros jogos, aquele ali, eu digo, é o meu jogo de runas, né? Então eu escolhi os cristais para começar, mas vem outros materiais. Outra coisa que eu queria te mostrar, que eu não te mostrei, mostrar para todo mundo, vem um livretinho, tá? Também, Wagner. Legal. Só que esse livreto sempre vem com as runas, com algumas palavras-chave, algumas coisas. Esse livreto eu fiz questão de juntar resumidamente ali todo o meu conhecimento, a minha conexão, né? Que a gente sabe ali, tu melhor ainda pode falar. A gente tem as palavras-chave, a gente tem aqueles significados prontos, mas as runas, o significado delas é uma conexão de cada um, né? Do runólogo com cada letra do alfabeto, né? Então eu trouxe para cá, além das palavras-chave, daqueles significados conhecidos, eu tentei trazer um pouquinho da minha conexão também para dentro disso. A palavra-chave, as palavras-chave, elas são muito importantes, mas elas não são o todo. A palavra-chave é como se fosse literalmente uma chave para uma biblioteca. Então você abre
Ou seja, você tem indicativos. Você abre a porta, mas é naquela biblioteca que você vai se aprofundar. Mas, às vezes, o problema é que algumas pessoas, elas ficam só na palavra-chave para o resto da vida. Então, é como se você fosse com aquela chave para abrir a porta, você abriu a porta da biblioteca, mas você começa a achar tão bonita a chave que você só olha para ela e não entra. Tem todo um contexto, né? Sim, então as palavras-chave, elas têm uma necessidade, mas a partir daquele ponto, você que vai. Então, muitas vezes, a runa vai conversar com você sobre um significado que não houve uma palavra-chave para aquele significado e a runa te contou uma outra situação. Ela se abre, existe um diálogo que a gente estabelece com as runas. E muitas vezes, a runa também interage com você. Por exemplo, eu lembro de uma aluna, aconteceu uma situação na vida dela em que alguém, eu não lembro, alguém faleceu, alguma coisa assim. E calhou de quando ela recebeu a notícia, ela estava jogando runas. E ela estava com uma runa na mão que não tem nada a ver com morte. O que acontece? A mente dela fixou algo naquele momento. Aconteceram outras mortes no decorrer da vida dela e aquela runa esteve presente. Por quê? Porque as runas, os espíritos rúnicos, porque a gente diz que uma runa não é só um símbolo, é um espírito, Sim. é um mundo. Então, os espíritos rúnicos, eles interagem com a pessoa. E se eles percebem que aquele símbolo, que aquela runa, ela teve uma mensagem para a pessoa, no sentido assim, ela simbolizou algo, elas passam a usar aquela runa para dar determinada mensagem. Então, isso também acontece, essa interação com a pessoa. Isso é bem interessante. Que vai de um runólogo para o outro, né? Vai. Por isso que às vezes você vai ver assim, algum runólogo dizer assim, ah, para mim tal runa também significa tal coisa. E às vezes para uma outra pessoa não tem aquele significado. Mas aquilo que para a pessoa representa uma determinada situação que não é para os outros, aquilo vem de uma vivência, vem de um contato, vem de um aprofundamento que fala diretamente com aquela pessoa. Por quê? O conhecimento oracular, ele não é algo que ele tem um manual de instruções, que você simplesmente vai seguir todas as etapas e vai ser a mesma coisa para todo mundo. Não. São portas que se abrem, mas a forma com que cada pessoa recebe as runas, com que cada pessoa interage com elas e busca a informação, isso é muito pessoal. A gente ensina, dentro de um curso, um contexto em que é como se você ensinasse a pessoa a nadar. Mas o prazer, quando ela nada, o que ela vai encontrar, se ela vai mergulhar, se ela vai fazer estilos de natação diferentes e até onde ela vai, isso tudo é dela. O que ela vai encontrar quando ela mergulha dentro do fundo do mar, isso é dela. A gente só ensina a nadar. Mas, claro que tem gente que às vezes fica segurando na borda da piscina e nunca sai daquilo. Mas a ideia é que a pessoa, ela se entregue. É uma entrega. É uma entrega, né? As runas têm que ser uma entrega. E aí, tu falou tanto do espírito único, de cada significado, comparando, sem comparar com o baralho mesmo. A gente tem todo um cenário dentro do significado da carta. A gente tem todos os elementos e eles são visíveis, né? Qualquer pessoa vai pegar uma carta do baralho e vai olhar. Ah, aqui tem isso, tem isso, tem... É mais intuitivo. Precisa uma conexão, claro. Baralho cigano, tarô, com certeza precisa. Mas as runas, você vai olhar aqui e o que você vai ver se você não conhece? Então tem que ter uma conexão, né, Wagner? Tem que ter um... É diferente, é mais profundo. Existe e elas são muito diretas, né? As pessoas dizem que as runas, elas dão assim, né, diretamente a informação, sem rodeios. E eu vejo muito, assim, eu tenho uma grande dificuldade de quando vem um consulente novo de oferecer o jogo de runas. Geralmente a pessoa chega em mim, não, eu quero jogar o baralho cigano, ou eu quero jogar o baralho da Maria Padilha, de Dona Rosa Caveira. Eu digo, quer conhecer as runas? Não é que eu prefira as runas, não é isso. É a minha paixão. Mas a gente tenta levar, mostrar, e as pessoas eu vejo que tem um... Não, mas eu não conheço. Só que quando a gente chega naquele ponto que a pessoa quer fazer
resolve conhecer o oráculo, se apaixona e realmente vem aquele retorno. Nossa, se eu soubesse... Exatamente. Eu acho que as runas também tem uma coisa que as pessoas, elas pensam, quem não conhece o jogo, nossa, essa pedrinha vai ter uma informação sobre mim. Porque ainda quando você tem, claro que tem jogadas em que você faz todo o jogo, você joga todas as pedras. Mas às vezes tem jogada que você pega uma, você vai construindo a jogada. É que nem esse meu, desse tamanhinho, esse jogo. Ou de sementes, às vezes, que são pequenas. Então as pessoas às vezes julgam que 2, 3 pedras não podem dar informações. Uma pedra, ela é capaz de tanta coisa. Uma pedra tem tanto poder, um símbolo. Tem tanta coisa dentro dessa pedrinha, né, Wagner? Nossa, uma vez eu estava numa festa, às vezes eu fazia isso, para as pessoas conhecerem um pouco de runas. Quando eu era convidado para alguma festa, eu levava as runas, porque eu falei, bom, vai que aconteça alguma coisa, eu já vou tirar uma runa para as pessoas. E eu fazia isso. Eu lembro de uma vez que eu tirei uma runa e eu entrei num transe, porque as runas, muitas vezes quando você joga a runa, você entra em transe. Tanto que muitas vezes as pessoas também falam assim, nossa, você lembra que você falou tal coisa? Eu falei, não lembro o que eu falo. Não. Aí, eu entrei no transe, eu fiquei, acho que uns 40 minutos com uma runa, só falando assim, tá. Você vê, é uma runa. Uma. Então, eu acho que as pessoas têm essa tendência, e também elas acham que por ser uma cultura nórdica, se a pessoa não tem, vai falar assim, mas eu não tenho nada de nórdico, então isso não vai falar comigo. Isso não tem a ver. Senão eu nunca poderia ir num lugar que joga búzios. Entendeu? E a gente vê muitas runas por aí hoje, né? Nós também vamos ter as runas das bruxas e as runas ciganas. Mas o que eu acho importante frisar é que esses outros jogos de runas vieram a partir das runas nórdicas, né? O nome runas, ele acabou sendo usado de uma forma mais ampla. Acabou quase representando, quase um sinônimo da palavra símbolo. Teve um filme, teve uma série que é Shadowhunters, que era uma série de algum desses não sei se Netflix, eu não lembro bem. Mas, e lá eles tinham símbolos tatuados no corpo. Vários símbolos. E eles chamavam de runas. E não são runas na concepção da palavra runa dentro de uma estrutura das runas nos diversos povos que usaram. Mas a gente entende que a palavra runa, ela acabou sendo usada, seja na runa das bruxas, em outras formas, e tudo bem, né? Mas... Como símbolos, né? Como símbolos. Que é isso que eu acho interessante trazer, né? Que existe uma diferença, que são a base são as runas nórdicas, e que existem outros tipos de runas, mas enfim, é outra situação, né, Wagner? É que nem, por exemplo, a magia rúnica, que é outra coisa fascinante das runas. E muita gente não pratica, e a prática da magia rúnica é fantástica, porque, nossa, ela te abre um campo de atuação. Tem magias em que a gente lida com o destino, né? Quando você traduz, por exemplo, você pega uma situação na vida de uma pessoa e você traduz aquela situação através de uma combinação rúnica, como se fosse um código. Do mesmo modo que às vezes você pode ter um código para representar algo, você tem um código, uma combinação de elementos. Conforme a combinação rúnica, né, a situação que você tem ali, e essa situação é uma combinação rúnica, você traduz, isso vai fazer com que, se a situação está ruim, você pode mexer nessa combinação para que você interfira naquilo. Aí as pessoas às vezes falam, não, mas você vai interferir no destino de alguém ou não? Primeiro, assim, muitas vezes as pessoas podem, antes de fazer algum tipo de magia que interfira no destino das pessoas, entrar em contato com as Nornas, que são deusas do destino, né? Deusas nórdicas do destino, as Nornas, para verificar o quanto você
deve interferir ou não naquilo. Mas a maioria das vezes as normas permitem. Por quê? Porque faz parte das atribuições de um bruxo, de uma bruxa, lidar com o destino das pessoas. Se a gente for pensar nas características de uma bruxa, uma delas é lidar com o destino, faz parte. Tá dentro do nosso job description, entendeu? De você lidar com isso. Ô, Wagner, sem te interromper, a Cláudia tá falando que tem alguém se comunicando aqui. Tem alguém, o Wagner já tá acostumado. Dizem que toda bruxa tem um gato, né? É o meu gato, sim, gente. É ele que tá miando aqui, tá aqui do lado. Então, mas a questão de magia também... Eu estava falando para uns alunos uma coisa interessante, que é o seguinte. Existe uma runa, que é a runa Ferru. Por exemplo, a gente está num momento em que as pessoas elas precisam de dinheiro, né? Pandemia. Muito. E aí a runa Ferru é essa runa aqui, olha. Eu vou mostrar de um jeito, mas depois eu vou mostrar de outro. Essa é a runa Ferru. É uma runa ligada à riqueza, a dinheiro, tudo mais. Existe uma magia em que você pode fazer um triskelly. O que é um triskelly? Eu posso usar, claro, a energia só dessa runa. Mas um triskelly, eu estava falando para alunos ontem sobre isso. Um triskelly é essa forma... Olha que presente ter isso hoje aqui do Wagner, hein? É essa forma que você pode... Você está vendo? Eu fiz 3 pontas em que você pode colocar sua foto no meio. Isso representa algo que gira. Aqui a gente vê estático. Pensa que é como uma foto. Mas, na realidade, isso, que foi até o exemplo que eu dei ontem, isso é como no... Sabe o Doutor Estranho? Que ele tem aqueles símbolos, que eles são tridimensionais. Na verdade, todo símbolo, ele é assim. Quando você vê um pentagrama, quando você vê algo, aquilo fica num movimento. Então, isso... Você pode colocar sua foto aqui para gerar uma energia de dinheiro. Mas, vamos ampliar isso numa outra coisa. Vocês têm um ventilador, não tem? Por exemplo, o ventilador não tem três pás? Tá certo, tem alguns que tem mais, mas vamos pensar no de 3. Se eu desenho uma ferru em cada uma dessas pás, que eu posso desenhar com uma caneta de... retroprojetor. Se você faz isso assim, você criou um triskelly. Por quê? Você pode programar para que conforme gire esse ventilador, ele espalhe essa energia de dinheiro lá na sua sala, no seu quarto, seja onde for, na sua casa. Então, isso, na verdade, é o mesmo que isso. É o mesmo que isso. Posso fazer isso se esse ventilador fica desligado, geralmente, Wagner, ou ele precisa estar em movimento? Na verdade, a dúvida aí do pessoal. Você pode fazer das 2 formas. Se ficar desligado, é como isso aqui. Não é que isso aqui está desligado, mas aparentemente está parado. Mas aqui, se ficar desligado, a única coisa que vai trabalhar para você é a energia das runas. Ótimo, muito bom. Quando você liga, além da energia das runas, você também tem energia do vento, do espírito, do ar. Né? Que é como se espalhasse. Aqui você tem 2 forças agindo. A do vento e a energia das runas. Sem ligar o ventilador, a energia daquelas runas está atuando. Ela não vai deixar de atuar. Quando você liga o ventilador, isso vai atuar junto com o espírito do ar, né? Com o vento aqui no caso. Então, é quase como se você pegasse, você acendesse um incenso num lugar. E aquele incenso só está num canto. Se você liga aquele incenso, ele vai levar um tempo para a energia espalhar. Mas você também pode, se você deixa as janelas abertas, as portas, o próprio vento vai carregando aquele aroma pela casa. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Eu lembro de ter feito isso, Wagner. Aprendi num dos teus cursos, na época, no pedal da bicicleta ergométrica. Tá. A gente pode fazer isso em pneus de carro. E isso que eu estou fazendo, que eu também estava explicando para umas pessoas, é a gente trazer
Claro que a gente tem que respeitar as tradições. A gente tem que ver aquilo que é tradicional nas runas e trabalhar com aquilo. Mas a gente também tem que adaptar a magia a necessidades atuais. Por exemplo, se você vai mandar a proposta, de repente você quer um fornecedor para te mandar um material. Uhum. E você gosta daquele fornecedor, é importante que você faça um acordo com ele. O que você pode fazer? Na tela do seu celular ou na tela que você fez o e-mail para ele, você traça uma runa. Traça uma runa de sucesso, pode traçar a runa ferro de dinheiro. Na runa, você traça a runa na tela, e aí você visualiza que aquilo se ilumina e atravessa a tela e fica impregnado o e-mail. Algumas vezes também a gente consegue, no e-mail, se você tem acesso aos caracteres rúnicos, você pode pegar, colocar uma sequência rúnica no seu Resolvido. e-mail. Você pega uma sequência rúnica. A gente fala de runa, sempre aparece um gato, né? Sempre parece, né? Sempre aparece um gato. Tem jeito. Runas e gato estão ali. Aí você pode pôr uma sequência rúnica na assinatura do seu e-mail, mudar a cor daquela fonte para branco, fica invisível no e-mail, mas na verdade você está mandando o e-mail com uma sequência única. Então, esse tipo de magia, na verdade, ele faz com que você possa pegar práticas mágicas e adaptar também, né? Sem alterar aquilo que é tradicional, mas também quando você utiliza meios modernos para praticar magia, que é uma tendência, a gente não vai se livrar de computadores nunca mais. A menos que assim, que acabe tudo e a gente volte para as cavernas, a gente vai ficar com o computador eternamente. Não vai surgir outra coisa. Entendeu? Enfim. Mas a gente vai ter que colocar a magia dentro da tecnologia de uma forma ou de outra. Porque é todo um plano. O plano virtual é um plano. E a gente tem que trabalhar com ele também magicamente. Agora... Wagner? Oi. Pode falar. Agora, a magia rúnica, eu acho que uma das funções dela, bem como da magia no geral, é que... Você sabe que me incomoda um pouco na nossa vida? E a gente que às vezes... questões de saúde, questões de emprego, questões várias, questões de amor. Muitas vezes na nossa vida, a gente vai, né, assim, a gente responde a estímulos. Acontecem coisas na nossa vida, a gente vai quase no automático. E poucas vezes na nossa vida a gente decide coisas, sabe? Vou montar um negócio, vou fazer tal coisa, vou mudar de país, vou mudar de cidade. Muitas vezes a gente não faz isso, a gente vai respondendo aos estímulos que estão ali do lado. Sair da inércia, né? Levantar e agir. Sim. E eu acho que a magia é uma ferramenta que a gente tem, e a magia rúnica é uma grande ferramenta, assim como a runa no sentido de oráculo, para a gente entender o que está acontecendo na nossa vida, porque muitas vezes você acha que as coisas estão acontecendo de um modo, mas na verdade os bastidores todos mostram o que está acontecendo para outra situação. E você utilizar da magia rúnica para direcionar a sua vida. Senão a gente acaba sendo muito marionete de deuses, marionete de uma série de forças divinas aí. Mas a gente tem que decidir a nossa vida. Se a gente não decide, alguém decide por nós. Né? Exato. Fazer o nosso destino, né? Eu vejo muito nas consultas as pessoas querendo saber o que vai acontecer. Se eu vou ficar com essa pessoa, se eu vou conseguir este emprego, se eu vou ter um filho, enfim. Mas vamos construir o destino. O que tu quer para ti? Claro que o oráculo vai mostrar ali o teu caminho, vai te mostrar como conquistar, que na maioria das vezes, mas vai ter que ter uma ação, vai ter que ter uma busca, né, Wagner? A gente tem que construir o nosso destino. O oráculo, as runas, vai nos auxiliar até na questão da autodescoberta, do autoconhecimento, mas se não levantar da cadeira e ir em frente, não acontece, não tem como acontecer, né? Sim. Eu tenho algumas frases que eu gosto, por exemplo, eu tenho uma vez eu ia
eu ia dar boa sorte para uma pessoa que ia fazer alguma coisa. Falar, ah, boa sorte. Aí eu pensei, falei assim, boa sorte não. Faça a sua sorte. Entendeu? Porque a vida tá aí pra gente ir atrás dela. Eu vim aqui para ser feliz, entendeu? Tem problema? Tem problema. Vamos usar magia para lidar com os problemas. Vamos tentar ver pelas runas qual o melhor caminho a seguir. E vou atrás da felicidade. Não vim aqui para sofrer, não sou pecador, não vim para sofrer, nada disso. Isso não me pertence. Tá? Então, não é assim que funciona, não. Quero tudo que eu tenho direito. É ação, é movimento em primeiro lugar, né, Wagner? E as runas estão aí para nos auxiliar nisso, né? Sim. Sim. Só queria dizer uma coisa, pessoal que está na live, voltando a falar lá na loja, né? As runas vão entrar nos próximos dias, mas hoje eu tenho um presente para quem está aqui na live do Wagner, que eu não divulguei isso em nenhum outro lugar, que é um cupom, tá? Inaugura 10, tá? É válido para os 20 primeiros que chegarem lá na loja Caminhos de Luz, tá? Então faz a compra, quando chegar lá no carrinho, na hora de finalizar a compra, inaugura 10. Inaugura e o número 10, 10, que vai ter 10% de desconto em toda a loja. Lá tem muita coisa que a bruxarada gosta e eu digo assim, que todo mundo gosta, né? Um cristal, um aromatizador, um incenso, coisas que trazem uma boa energia. É tão bom pra gente também, né? Para dar uma força para ir atrás desse destino, né, Wagner? Nossa, total. Total. A gente tem que se cercar de magia. Tem que se cercar. Porque a vida fica mais leve. A vida E a mais... magia pode ser um cheiro, pode ser uma... Você sabe que muitas vezes eu acho que quando você começa a fazer várias magias, né, no seu dia a dia, não precisam ser magias tão elaboradas. Você pode fazer de vez em quando elaborada, que a gente também gosta. Mas quando você faz pequenas magias no dia a dia, isso vai compondo a sua vida. Você vai entrando num estado de você parar de vez em quando, olhar para o espelho e você fala assim, eu sou feliz. Nossa, sabe que eu sou feliz? E às vezes não quer dizer que você não tenha problemas, que não tenha alguma coisa acontecendo. Exato. Está com tudo em ordem, mas isso não tira um estado de felicidade, porque quando a gente, pelo menos comigo, quando eu me encontrei, né, que eu comecei na bruxaria, mas isso eu estou falando da bruxaria, mas serve para a pessoa de qualquer religião. Quando você se encontra num caminho, que aquele caminho ele reverbera na sua essência, você sabe que aquele caminho é seu, te dá uma sensação de paz, uma sensação de eu me encontrei, isso é meu, eu estou nesse, eu sou isso. Não é algo que eu Preenchimento, né, adquiri, é um Wagner? reconhecimento. Exatamente. É um reconhecimento. Reconhecimento do que é tudo isso, né? É, Porque a gente está numa realidade aí que a gente sempre está buscando isso, né? é. E quando eu falo Muitas vezes reconhecimento, buscando o que buscar. isso. Às vezes, quando eu falo reconhecimento, não é necessariamente a pessoa fazer parte de uma tradição, de uma religião, mas você se reconhecer dentro do caminho do buscador, dentro daquilo, do que faz sentido para você. Cada vez que você encontra uma coisa que faz sentido para você, aquilo reforça muito quem você é. Não Reforça muito. adianta estar dentro do templo, de um Não, templo, né, Wagner, e não fazer sentido. não, não. E nesse aspecto, eu acho que as runas elas se tornam um mecanismo de autoconhecimento. Porque tanto a parte oracular quanto a parte mágica, aquilo que eu falei, para você conseguir jogar como oráculo ou fazer a magia, a conexão que você tem que ter, isso começa a proporcionar um autoconhecimento. E se você começa a aprender runas, você não se torna o mesmo quando você termina. Entendeu? Há uma mudança. É uma descoberta, na É uma verdade, descoberta. né, Wagner? É uma não tem, acho que não tem nem como explicar com Sim, palavras o que acontece, né? sim.
E é uma coisa, digo, tão mágica também, além de tudo que as runas podem trazer, né? Não só para te atender outras pessoas, para te trabalhar como runólogo, né? Eu acho que a questão do estudo, do conhecimento e da conexão com as runas também pode ser independente disso, de atender outras pessoas. Mas é uma coisa, eu chamo talvez de um preenchimento, alguma coisa que acontece também quando tu consegue levar esse direcionamento para outra pessoa através das runas. É um sentimento, eu não sei nem definir em palavras, mas é uma coisa muito mágica mesmo, é uma coisa muito boa. É verdade, é verdade. Você sabe que teve uma coisa curiosa? Sensação de voltar para casa, exatamente, Iri. Exato, exato, É isso. exatamente. Eu, quando eu estava, eu fiquei muito doente em dezembro de 2019. Uhum. Então, teve um momento, a primeira coisa, quando eu pude, porque no começo que você está doente, UTI, essas coisas, você não pode levar nada. A partir do momento que eu comecei a ir para, entre a enfermaria e a UTI, tem aquele que é intermediário, que você pode ter. A primeira coisa que eu falei é assim, me traz as runas. Me traz as runas, porque eu preciso ter minhas runas perto. Eu sempre ando com as minhas runas, né? E foi muito legal, porque teve enfermeira que viu as runas, e aí começou a perguntar tal. Eu sei que lá internado, mais para lá do que para cá, eu ainda fiz 4 atendimentos de runas lá dentro do hospital. Olha só. Porque você está com as runas, estão perguntando. Aí pergunta algo para a pessoa. Você quer saber algo? Tá, pergunta. Quando você vê, você está jogando runa para a enfermeira. E é isso, né? Faz parte. Faz parte. Faz parte, é algo muito mágico. Wagner, pessoal, eu acabei de atualizar aqui o cupom, acabaram de me corrigir, obrigado. Inaugura 10, tudo maiúsculo, tá? Cupom de 10% lá na loja. Então, fixei aqui nos comentários. Para quem tinha copiado antes, esse aí que tá valendo, tudo maiúsculo. O link da loja está Tá na na bio. bio aqui do Instagram. Tá. Tá o link, o WhatsApp, tá tudo ali. Deixa eu te perguntar uma coisa para se alguém já se interessar, porque eu comecei um curso de feitiçaria com os alunos e um dos temas vai ser runas, né? Quando tiver. A pessoa ela tem um tempo, por exemplo, quando a pessoa pede um jogo de runas, tem um tempo para ficar pronto, de repente. Não, elas vão ser lançadas no site para a pessoa comprou, já estamos colocando no correio, tá? Por essa questão, até que ainda não tá todos os produtos, ainda não tá tudo de runas, justamente para estar lá. Gostei, me conectei, é essa que eu quero, é essa que eu escolhi. Então é só comprar, aprovou lá o pagamento, já estou enviando, tá? Não. É de imediato. E mais para frente, Wagner, mais para frente também a gente vai abrir as runas sobre encomenda, mas de uma maneira diferente. Daqui a pouco, o Wagner quer uma runa com cristal e com a cor tal ou com outro Entendi. material. Isso é Então ótimo. vai ter essa opção também de fazer uma coisa bem personalizada. Daqui a pouco eu tenho lá uma ametista com dourado, Wagner, que é uma ametista com preto, ou enfim, que é com uma semente, com alguma coisa. A gente vai ter em breve também essa opção. E você vai ter também a questão de um tecido para se jogar as runas, assim, as toalhas, essas coisas? Sim, vai entrar no site as toalhas, vai entrar sim. As runas todas vão vir com o saquinho, que é muito importante, tá? E o saquinho para jogar runas, porque o que acontece? Às vezes vem num saquinho que não é bom. Eu gosto muito da jogada de pegar e tirar uma runa, de abrir o saquinho. Ou vem num saquinho transparente, aí já não dá. Acaba influenciando, né? Uhum. Então já vai vir num saquinho de qualidade, num saquinho que eu digo saquinho de bruxo mesmo, já para estar tudo prontinho para jogar. É só chegar em casa, fazer a sua consagração, enfim, cada um, né? Sabe, tem seu jeitinho especial de fazer. Tem algumas receitas de bolo por aí, enfim, eu não digo que não dá certo, mas cada um, eu acho importante ter o seu jeito de
consagrar. Eu já coloco toda a minha energia aqui antes, fazendo, enfim, as runas é um processo de conexão, né? Eu diria, como disse a Vanessa ainda na live sobre os baralhos, ela disse, os meus baralhos já vão rezados. Digamos que as runas é como se elas fossem rezadas, mas cada um faz a sua conexão, né? Até porque tem que ter esse sentido, né, Wagner? Não é simplesmente sair pintando, sair marcando um alfabeto. Senão isso aqui vai ser pedra e não runas. Inclusive, a questão da consagração, eu acho mais importante do que a pessoa ler algo decorado, a pessoa falar aquilo que ela sente na hora. Porque vai tocar mais profundamente. Então, é sempre bom assim, a pessoa ter a ideia do que ela deseja, tá? O que eu vou fazer? O que é consagrar? Porque às vezes a pessoa fala a palavra, mas ela não entende o sentido. Uhum. O que é a consagração? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer tal coisa? Tá. Então, se eu sei o que eu tenho que fazer, eu deixo que o meu sentimento fale na hora. Porque aí eu vou conseguir me conectar. Agora, se eu ficar lá lendo assim, eu consagro através fica muito... Ou elemento tal, porque eu disse que eu tinha que usar o incenso de alecrim daqui a pouco. E aí eu não tenho conexão com esse incenso. Sim. Não vai fluir. Né? Então eu digo que tem o jeitinho de cada um e a conexão de cada um que é importante. Tem que fazer sentido, né? Como tudo na vida, né, Wagner? Como você estava falando, tem que fazer sentido. Nas runas não foge disso, bem pelo contrário. A magia, a magia é viva e ela tem que fluir, né? A gente fala que é uma dança que acontece e ela tem que fluir na hora que você está com as runas. Tem um momento nesse transe que eu falo, seja para consagrar, seja para jogar, seja lá para o que for, em que você se torna as runas. Você e as runas se tornam um. Esse tipo de coisa acontece. Então a gente não pode perder isso, porque chega um momento que tudo se une. Então, a consagração, se você consegue estabelecer esse tipo de sensação em que sua mente e as runas se unem, pronto, aconteceu. Tá? Mesmo que não tenha falado de um jeito que você gostaria de ter falado, mesmo tendo tropeçado numa palavra que às vezes a gente tropeça, mas se estabeleceu essa união, a coisa acontece. Exatamente. É mágica pura, né? Conexão pura. É mágica pura. É que nem quando você pintou. Se você tivesse pintado isso, tá lá, tá pintando, vendo a TV e não sei o quê. Não. Agora, quando você tá ali pintando, quase parindo uma runa ali, entendeu? É muito forte. E é isso, é quase parindo mesmo. É verdade. E sabendo o significado, né? Porque não adianta também eu pegar aqui e pintar e eu... Sim, exatamente. Você tem que saber o que você está pondo ali. Eu acho que é uma sedução que a gente faz aos espíritos. A gente começa a lidar com as pedras. É todo um carinho, né? A gente vai seduzindo as runas para que elas se abram para a gente. Então, existe um processo de sedução ligado às runas. E é um processo diferente, eu digo, do que se eu estivesse fazendo elas para mim. Né? Eu não estou seduzindo elas para mim, eu estou seduzindo elas, esses espíritos, para quem vai receber essas runas, ou para quem vai comprar para presentear alguém, ou se eu vou presentear, ou se eu vou vender. É diferente. É uma conexão diferente. É uma sedução, como tu disses, diferente, né? Eu sinto é magia pura. É verdade. E tanto que lidar com as runas, dificilmente é gozado. Se você está de mau humor, você pega as runas e começa a mexer dentro do saquinho, teu humor vai mudando. Vai. Teu humor vai mudando. Eu falo que mexer com runas é terapêutico. Inclusive, mexer fisicamente com elas é terapêutico. Mexer, enfim, pegar o saquinho, mexer, colocar a mão, tirar.
Isso é paixão, né? Paixão pelas runas. Acho que a gente é É apaixonado por paixão, elas. não tem como ser um runólogo sem paixão. Eu Exato, defino assim. Não exato. tem. É um sentimento, enfim, é uma coisa que transmuta. Tem que ter paixão, tem que ter conexão, né, Wagner? Sim. Conexão, disponibilidade para ouvir, para aprender, para Hum, entender, porque daqui a pouco eu percebo muito lá quando eu comecei era um significado, agora a coisa já foi crescendo, a conexão é outra. sim, Então tem que ter também uma paciência e uma abertura para esse entendimento, sim. né? E É um aceitar todo esse relacionamento, né? processo. É um É um relacionamento. relacionamento. Ele se constrói. Se constrói. Tem um namoro, aí a gente se casa com as runas, e aí a coisa vai crescendo, né? Eu nunca vi divórcio até hoje, sabe? Que alguém fala assim, não, eu comecei a mexer com as runas, não quero mais mexer com as runas. Até hoje eu não vi isso acontecer. Mas eu vejo que se a gente for falar no relacionamento, assim como é um namoro, é um casamento, mas tem que ter paixão, tem que ter Tem, amor e tem que ter tem. dedicação, porque senão esse casamento não flui. É, é, é verdade. Mas é difícil quem já começou a mexer com runas parar. Eu acho que as pessoas que param foi as pessoas que não começaram de fato. Elas começaram Exatamente. a desaprender, viram umas palavras, ensaiaram algumas jogadas, mas elas não aprenderam de fato, porque eu acho muito difícil aprender e abandonar. Acho muito difícil. Como disse a Irine aqui, ó, é uma dança de sedução entre a gente e as runas, apaixonados. É Definiu tudo verdade. mais uma vez. É verdade. Wagner, querido, tá terminando o nosso tempo, né? Que é 1 horinha live, depois o Instagram. Então, o Instagram tá quase nos cortando aqui. Um prazer, uma honra, como eu te disse lá no início. Tu acho que não tem noção, assim, ó, da emoção, da felicidade que é para mim te ter aqui na Caminhos de Luz, te ter conversando comigo. Imensamente grata por a tua generosidade de ter aceitado o convite e estar aqui com a gente dividindo tanta coisa boa, tanto conhecimento, né? E eu acho que o lance todo é esse, né? A gente dividir o que a gente tem de bom, né? Eu que Então, agradeço. obrigada, sim, por dividir tudo isso com a gente. Eu que agradeço. Já sei onde eu posso indicar para alunos também para comprarem runas, porque Que honra! eu sei do teu carinho, é muito importante para mim. É como eu falo, a, a gente, quando você lida com as runas, e você sabe de alguém que faz com carinho, faz com atenção, faz com magia, isso para mim é muito importante. Porque ela já vem com algo, ela já vem com o início da paixão, entendeu? Então, já é uma referência que eu tenho para os alunos e também para mim, né? Porque a gente também fica meio viciado em comprar jogos de runas. Ah, mas tu vai receber rapidinho aí um jogo de runas, com certeza, Ah, gente. muito bom, muito bom. Então, muito obrigada por tudo, Wagner. Muito obrigada. Tenho certeza que tá todo mundo com o coração quentinho que esteve aqui com as tuas palavras, que com certeza saíram com uma boa mensagem. E Eu, muito eu, obrigada, foi muito bom, foi um prazer estar aqui contigo. Eu tenho certeza, assim, ó, que a tua presença, a tua energia vai trazer aí. Eu não digo que vai trazer sorte, como é que tu diz, vai me ajudar a construir a minha sorte, a sorte da exatamente, Caminhos de Luz. exatamente. Então, assim, eu agradeço de novo a você, agradeço as pessoas que vieram. Quem quiser conhecer meu trabalho, que não conhece, é só clicar aí no Instagram e aí vai para minha Tem os página. cursos, né, Wagner? Tenho o curso de maçãs que eu lancei lá no Hotmart, o curso de nós, vou lançar um curso de magia de espelhos, tem cursos de feitiçaria que eu dou, tem curso E de eu runas, super indico esses cursos. né? Então, assim, quem quiser mais informações, entre em contato comigo e a gente se vê num dos cursos por aí. Então, Tá quem bom? não está seguindo o Wagner ainda, corre lá, vai seguir o Wagner. Já fiz muitos cursos do Wagner e assino embaixo. Maravilhosos todos.
Então, querido, uma boa noite. Muito Obrigado. bom te ter aqui. Para você também. E já começou a sorte aí. Vamos lá. Já chegou. Vamos fazer essa. Vou fazer a sorte acontecer agora. Opa, vamos lá. Beijo Obrigada. grande. Beijo. Tchau. Beijo.